Senhor nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso e o Senhor continua nos fortalecendo por meio da tua palavra. Então te pedimos que o Senhor guarde nosso irmão Atanásio, guarda teu servo, dê a graça, a liberdade no Espírito, no abrir da boca do nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também declaramos que esse ambiente pertence ao Senhor. Amém. Então não aceitamos nada que não seja da parte do Senhor. Amém. Então, Senhor, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, abençoa esse momento. Amém. Paz, irmãos. Vamos rever Êxodo 25, verso 31. E diz assim: também farás um castiçal de ouro puro. O Senhor havia orientado Moisés acerca da construção do tabernáculo. Mas não só o tabernáculo, mas todos os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. E agora ele está orientando Moisés acerca do candeeiro que estava dentro do tabernáculo. Então, havia feito o tabernáculo, também farás um candeeiro. O candeeiro também precisava ser construído. E ainda que Moisés havia tido a visão, mas o Senhor estava orientando Moisés também como se constrói o candeeiro, como se faz o candeeiro, como se constrói a igreja. Então também farás um castiçal de ouro, não só o tabernáculo, mas também o candeeiro. E depois vai falando dos detalhes, dos braços. Mas aqui ele diz: também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se farás este castiçal. O Senhor está falando qual material que seria utilizado para a construção do candeeiro. Não podia ser qualquer material. Tinha que ser um material sólido. Tinha que ser um material precioso, teria que ser de ouro, ouro puro, sem nenhuma mistura, ouro puro batido, assim se fará o candeeiro. Então o Senhor vem orientando de todos os detalhes, porque não podia haver equívoco em nenhum detalhe, porque se falava da tipologia, da sombra das coisas espirituais. Então ele veio recomendando, continua essa recomendação, sempre trazendo à memória de Moisés a visão que ele teve, e sempre recomendando a Moisés a estar voltado para a sua palavra. Também farás o candeeiro de ouro puro, batido, assim é que se faz o candeeiro, assim é que se constrói a igreja, assim é que se começa a igreja. A partir do momento que nós vamos tendo consciência da igreja, é necessário também que nós compreendamos como ela é construída. E aqui Moisés está sendo orientado acerca de como se fará a igreja, de ouro puro e batido a martelo. Uma ferramenta que é indispensável, que é insubstituível, que ela seria construída a martelo. Então disse, aí vem falando acerca do pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores, farão tudo do mesmo, tudo. O Senhor vem orientando a Moisés como se tudo isso seria de ouro puro, que se fala da natureza divina. Tudo seria esse material, teria que ser conforme a natureza de Deus. Nada que fosse indiferente à natureza de Deus, não seria colocado ali, naquele candeeiro ou na igreja, somente a construção, com esse material que fosse próprio de Deus. Então Moisés estava sendo orientado ali, sempre lembrando: Moisés, não esqueça a visão. Preserva essa visão que te foi mostrado no monte, mas esteja atento para a minha palavra. Para a palavra vem dizendo para fazer conforme o modelo. Moisés, é assim que se faz. Esse é o material.
porque às vezes se pode errar no material. Então o Senhor estava ali orientando Moisés, esse tem que ser o material, não pode ser outro, né? E esse candeeiro estava dentro do tabernáculo, né? E porque há um candeeiro em cada cidade, um único candeeiro. Mas quando nós olhamos lá para a Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 4 e verso 7, né? 2 Crônicas, capítulo 4 e verso 7. E ali nós vamos ver que o avanço dessa tipologia, 2 Crônicas, capítulo 4 e verso 7. Fez também 10 castiçal de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Quando se refere ao tabernáculo, havia um candeeiro, mas essa tipologia, ela vai avançando, porque o Senhor sabia que esses candeeiros iriam se multiplicar. Lembra que quando o Senhor falou com os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, e em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados, começando por Jerusalém, mas que não ficaria em Jerusalém, e se estendia a Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então essa tipologia vai mostrando a multiplicação desses candeeiros, porque esses candeeiros seria colocado em todas as cidades, os municípios. Então aqui a gente vê a evolução dessa tipologia, a multiplicação desses candeeiros, porque o Senhor esperava que esse candeeiro fosse não só em Samaria, não só em Jerusalém, mas que fosse em toda a terra. Ou seja, ele esperava que a igreja fosse construída, estabelecida, edificada em todas as cidades. Jerusalém seria o começo, porque é ali que começou, ali nasceu, ali cumpriu aquela profecia que o Senhor falou em Mateus 16, que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Está falando do corpo de Cristo universalmente falando, e isso aconteceu no dia de Pentecoste, nasceu a igreja, né? Ali começou, né? E agora, nesses multiplicação desses candeeiros, te fala acerca do avanço dessa tipologia, né? Aí lembrando daquele sonho que teve Jacó, lá em Gênesis, que ele, tendo aquela visão, ele falou, isso não é outro lugar. Primeiro ele disse, terrível esse lugar, e eu não sabia. Esse não é outro lugar, a não ser a casa de Deus. Então, essa igreja, essa candeeiro, esse mistério está falando da igreja ou da casa de Deus. Terrível esse lugar. Nesse lugar não podemos proceder de qualquer maneira. Paulo escrevendo a Timóteo, se eu demorar, mas que saiba como convém andar na casa de Deus. Terrível esse lugar, eu não sabia. É lugar de retratar, é lugar de reconhecimento, é lugar de humildade, lugar de pedir perdão, lugar de reconciliação. Terrível esse lugar, e eu não sabia. Que lugar terrível, aonde nós somos edificados nele, aonde somos batidos, aonde somos conformados na imagem do seu filho. Jacó disse, eu não sabia. Terrível esse lugar, é um lugar que eu não posso fazer o que eu quero, da maneira que eu penso. Moisés faz conforme o modelo que viste no monte. Lugar terrível, e não temos liberdade de fazer o que nós queremos.
Na nossa casa, talvez, mas na casa de Deus tem regras. Na casa de Deus tem leis. Como disse lá Ezequiel 43, que todo o seu redor será santíssimo. Essa é a lei da casa de Deus. Então, vai Moisés ali com todo cuidado. Moisés está aprendendo a ser cuidadoso com as coisas de Deus, porque Deus é cuidadoso e também nos ensina a ser cuidadosos. Então, está ali aquela multiplicação daqueles candeeiros, essa tipologia, sabe, para que avança na construção dos candeeiros, falando no plural, mas que em cada cidade será no singular, um candeeiro em cada cidade. E esse candeeiro é de ouro, construído a martelo, o martelo de Deus, a palavra de Deus. E aí voltamos a Êxodo, no mesmo capítulo 25, mas agora veremos o verso 26. Que diz assim o verso 26. Ou perdão, 36. Capítulo 25, verso 36. As suas maçãs, as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Então vemos muitos detalhes aqui, mas é uma só peça. Porque a igreja é uma. Não é motivo de alegria quando vemos falar em mais uma denominação, mais uma seita, sabe, porque o candeeiro é uma. Moisés está orientado como se faz o candeeiro. Não são muitos pedaços. Isso não é espedaçado. É uma única peça. E ela é de ouro. Então, não se pode... E um candeeiro não tem controle sobre o outro candeeiro. Vamos supor que um é federal, um é distrital, o outro municipal, uma é filial, a outra é matriz. Um candeeiro tem comunhão com o outro candeeiro, mas não tem controle sobre o outro candeeiro. Tem-se em comunhão. Enquanto Saulo não havia encontrado com o Senhor, as igrejas eram feridas, eram perseguidas, vivia em turbulência. Mas quando ele encontra com o Senhor, quando ele cai por terra, as igrejas desfrutavam de paz. Quando o natural cai, as igrejas desfrutam de paz. Então, o Senhor não satisfaz o Senhor, o candeeiro, não sendo conforme a sua palavra, não sendo conforme o seu sentir, não sendo conforme o seu projeto. Isso não satisfaz o Senhor. Isso não é uma igreja bíblica. Isso não é o candeeiro de Deus. É um único candeeiro, de uma só peça. E o Senhor está ali instruindo a Moisés. Como se fará o candeeiro. E assim nós aprendemos também. Ainda que o Senhor nos concede a visão, mas que Ele vem monitorando essa visão que nós temos. Sempre trazendo a nossa memória. E nos fazer olhar para a sua palavra. Para que nós venhamos fazer conforme a sua palavra. Moisés estava bem avisado. Estava bem orientado. Por causa da nossa tendência em fazer as coisas conforme nós queremos. Mas estamos num lugar terrível. Terrível esse lugar. Que nós não podemos fazer. E se nós fazemos, quando fazemos, nós somos corrigidos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela correção. Mas o Senhor nos orienta muitos para nos precisar de nos corrigir. E que nós sejamos obedientes, assim como foi Moisés obediente.
como o irmão leu novamente, ele fez. Então Moisés foi fiel em toda a sua casa. Bom servo, né? Porque fez conforme a palavra de Deus. E então, quando nós vemos Efésios 2, e verso 20 e 22, disse assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse é o fundamento. E o verso 22 vai dizer assim, o 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Ou seja, essas peças não podem ficar soltas, como se aponta para as muitas seitas, muitas entidades religiosas, mas essas peças é uma única, elas estão ajustadas, todo edifício bem ajustado. O Senhor está nos ajustando nessa edificação, para que nós não sejamos soltos, pedra sobre pedra, edificando, porque Ele não quer morar em montão de pedra, essas pedras, ou pedras espalhadas por aí, essas pedras têm que ser ajustadas, edificadas, porque fala do templo santo, fala de morada de Deus em espírito. Então essas pedras estão sendo ajuntadas, edificadas, consolidadas, amarradas umas nas outras, porque quando você vai construir, você coloca uma pedra, coloca aquela massa de cimento, aquela pedra em cima, né? E uma amarrada sobre a outra, estão entrelaçados uns nos outros, e o Senhor está sempre nos ajustando, para que sejamos, porque Ele não vai morar em pedras espalhadas por aí, então está juntando, edificando, batendo, para que não sejamos soltos, muitos prejuízos, as pedras soltas por aí. Então, elas têm que ficar na posição que Deus quer que ela fique. E aí, disse o outro verso, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, não na individualidade, mas no coletivo, juntamente, juntando essas pedras, sabe? E edificando a sua casa. Então, quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Está falando do corpo de Cristo, universalmente falando, a expressão de Cristo, universalmente falando, mas quando fala do candeeiro, ele fala da expressão de Cristo, do testemunho do Senhor na localidade. A igreja é o testemunho vivo de Deus, na cidade, é o candeeiro para iluminar o mundo que está em trevas. Então, está falando Moisés, aqui não pode se falhar. Então, vai nos ajustando, nos edificando. Então, precisamos saber o que o Senhor está fazendo nesses dias, para nós cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Porque se Ele está fazendo uma coisa, nós não podemos fazer outra, diferente daquilo que Ele está fazendo. Ele está edificando a sua igreja. E nós somos colaboradores e colaboradoras. Fazer aquilo que o Senhor está fazendo. E então, nessa edificação, o Senhor está sempre orientando, sempre chamando a atenção para estar focado naquilo que o Senhor está fazendo. E aí diz que esse serviço é feito a martelo.
de Jeremias, no capítulo 23, esse o verso 39. Não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha, o que quebra a penha, porque ele sabe que há coisas que precisam ser quebradas. Então o Senhor, ele faz a tipologia da sua palavra, se compara a palavra segundo a necessidade de cada igreja, ou de cada candeeiro, e segundo a necessidade de cada família, ou segundo a necessidade de cada um de nós, individualmente falando. Então o Senhor compara a sua palavra segundo a necessidade. Então, não é minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Então, se precisa quebrar, a sua palavra é apresentada como martelo. Para quebrar aquilo que precisa ser quebrado. Às vezes somos muito duros, né? É preciso mais martelada. Mas se somos flexíveis, né? Então são menos. É como você vai serrar uma madeira. Tem madeira dura e tem aquela madeira mole. E todas as duas têm a mesma espessura, mas aquela que é mole é serrada mais rápido, mas aquela que é dura demora um pouco mais, mas vai ser serrada. Então aquilo que é mais flexível, essa pedra vai ser quebrada, tirada das pontas, com mais rapidez, mas outras precisam, né? Mais golpe, mas esses golpes com todo carinho, com toda ternura, com toda misericórdia. Porque está falando de grandes valores que só ele sabe. Então, ele trabalha quebrando essas pedras, mas se a palha, se a madeira, aí a palavra vem como fogo, porque a madeira fala da humanidade. Então não é a minha palavra como fogo, mas se precisa fazer uma limpeza, se precisa lavar, então a palavra vem como água. Lembra que lá em João 13, o Senhor coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ah, que cena é aquela? Ninguém nunca tinha visto aquilo. E ficou todo mundo impactado. Sabe? Tudo que o Senhor faz é para atrair a nossa atenção. Sabe? Quando ele foi assunto aos céus, atraiu a atenção dos discípulos de tal maneira que foi preciso do anjo falar com eles, que não precisava mais olhar para cima. Um homem que estava sendo arrebatado para Deus. Extrai a atenção. O sacrifício de Cristo precisa atrair a nossa atenção, de tal maneira que nada possa nos dispersar ou nos atrair, a não ser aquilo que o Senhor fez na cruz, a nossa atenção. Por isso partimos o pão, para ficar lembrando daquilo que o Senhor fez. Porque é para anunciar, mas só podemos anunciar aquilo que nós lembramos. E o Senhor, com toda a humildade, fala: faz isso lembrando de mim, não esqueça de mim. Ah, que Senhor! Sabe? Ele não quer ser esquecido. Então, lavava ali os pés dos discípulos, e eles não estavam compreendendo. E o Senhor falou: vocês não vão compreender agora, mas vão compreender depois. Se nós compreendemos, ele faz o que deve fazer. Se não compreendemos, também ele faz. Mas dá uma palavra de consolo: vocês vão compreender depois, porque às vezes queremos compreender agora. E por falta de compreensão, rejeitamos. Mas o Senhor falou assim: eu quero que vocês tenham parte comigo. O que eu estou fazendo aqui, eu vou dar a vida por vocês. Eu vou para a cruz. E depois da ressurreição vocês vão compreender. Mas o Senhor estava lavando os pés. Se nós precisamos ser lavados, se precisamos ser limpos, purificados, então o Senhor vai... Então a palavra é apresentada como água. Porque lá na cruz, ele derramou sangue para a purificação dos nossos pecados, mas também derramou água para tirar as manchas. Então, mas se há mistura, se estamos muito misturados com as coisas do mundo ou com outras coisas semelhantes, aí fala que a sua palavra é como espada. Esse foi o caso de Pérgamo.
estava casada com o mundo, familiarizada com o mundo, com a política, muitas coisas que não devia estar no candeeiro. E você chega lá com a espada, para separar aquilo que é santo do que é profano, daquilo que é de Deus, das coisas que não são de Deus. Então a espada corta, faz essa separação. E aí lembramos de Hebreus 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Faz separação da alma e do espírito, porque às vezes fica misturado, né? A alma tem a sua função, o espírito, mas é preciso estar separado da alma do espírito, porque as funções são um pouco semelhantes, então precisa se separar. Separar juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei o que ninguém está pensando, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas a palavra de Deus tem essa habilidade para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí disse lá Isaías, assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. E ele desceu das alturas e veio até nós, nos tomando pela mão, nos guiando e nos ensinando a pensar como ele pensa. Andando conosco, por um caminho que nós não conhecemos, pelo novo e vivo caminho, porque tudo é novo, e ele vai nos ensinando, e vai nos levando a pensar como ele pensa. Então ele vai nos lavando, então ele disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra tem esse poder de nos limpar, de nos lavar. Mas que palavra de consolo que ele disse, vocês saberão depois. Não agora, mas depois. Então ele apresenta como água. Segundo a necessidade do candeeiro, ali chega o Senhor. Então, quando se refere ao candeeiro, porque precisa ser construído a martelo, então a palavra lhe é apresentada como martelo, de uma só peça, e é de ouro. Então não se bate de qualquer maneira, porque está tratando de grande, coisas muito valiosas, material muito valioso. Então, mostrando Moisés que precisa ser cuidadoso, na edificação, cooperando com o Senhor, entre os irmãos são joias preciosas de Deus, são pedras preciosas, não se pode bater de qualquer maneira, tem que ser com amor, com ternura, com misericórdia, olhando também por si, para que não seja também tentado. Eu tenho às vezes, quando se fala em corrigir o irmão, em chamar a atenção, ou às vezes até de uma falha, eu penso e oro para o Senhor, como chegar, porque agora é ele, amanhã pode ser eu, Nós todos estamos com os pés na terra, e nós estamos na casa, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, precisa guardar o nosso pé, guarda o pé no túmulo, considera a morte, quando é na casa de Deus. Paulo diz, confessa que a cada dia morro. Então esse candeeiro, a casa de Deus, ou seja, um lugar terrível, não é um lugar, é um lugar para os irrepreensíveis, não é para aqueles que estão sempre de pé, mas para aqueles que se levantam a cada dia. Porque, como disse o nosso irmão, o que é irrepreensível? Não é aquele que não erra, mas aquele que erra e retrata imediatamente. Que cai, mas levanta cada dia, e levanta na presença do Senhor. Esse lugar terrível, que precisamos considerar uns aos outros. Precisamos estar sempre retratando, sempre suportando. Então esse lugar terrível. E a nossa carne não quer isso. Mas graças a Deus que isso é para o nosso espírito. E então
esse candeeiro está sendo batido, está sendo formado, está sendo construído. E então repetindo Hebreus 4, verso 12, né? Isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, ela penetra. É viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que faz separação da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, para cortar tudo aquilo que precisa ser cortado, tirar aquilo que precisa ser tirado. Tem coisas que nós não percebemos, tem coisas em nós que não tem nada a ver com Deus, e às vezes nós não sabemos. Mas, quando aquilo é tirado, e que nós dizemos, eu não sabia que estava enganado, não sabia que isso não era de Deus, né? Mas está ali a espada para cortar aquilo que precisa ser cortado, para tirar tudo aquilo que não é de Deus. Alguns fingimentos, algumas hipocrisias, como disse lá em 1 Pedro 2, deixai todo fingimento. Não sabia que era filho, mas aquilo foi cortado, aquilo foi tirado. Graças a Deus por esse trabalho, né? Pela sua palavra. Para depois desejamos, né? O leite puro, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Tem coisas que nós não queremos, às vezes, perder, que estamos até familiarizados com aquilo. A inveja, o ciúme. Havia lá no meio do povo de Israel, lá, Datã e Abirão, e cada um querendo a posição de autoridade. Estava lá aquele ciúme, aquele falatório, aquela murmuração. E o Senhor precisou tratar com aquela situação. Mandou que levasse aquelas varas para a sua presença. Aquelas varas secas, né? E a vara que florescesse seria aquele que o Senhor havia escolhido, aquele que o Senhor havia delegado a autoridade. E a vara de Arão floresceu, de uma noite por dia, rápido. Nós somos essas varas secas, que não presta para nada. Mas quando vai para a presença de Deus, ela pode dar flores, pode dar fruto, pode dar folha, né? Porque se há flores é porque tem vida, vida de ressurreição. É. Mas se está na presença, eles são levados para a presença de Deus. É. O Senhor nos escolheu, a todos nós. É. Então não precisa estar murmuração, todos têm lugar, o Senhor colocou no corpo, cada um como quis. Só em estar no corpo, meu Deus, que privilégio. Que privilégio. Às vezes eu quero o lugar do pé. Mas ele me fez como mão. Se, a mão for fazer o serviço do pé, vai chamar atenção. Isso é anormal. Todo mundo vê andando com as mãos puxando fora. O olho não pode fazer. Mas o olho está no lugar apropriado. Vai servir com visão, se é aí que o Senhor te colocou, serve com visão. O ouvido, mas todos são importantes. Deus colocou cada um como quis funcionar. Também somos vasilhames, os vasos da casa de Deus. E às vezes eu quero funcionar todo dia, mas só está ali na presença de Deus, já está em funcionamento, já está à disposição. Quando eu trabalhava, principalmente em terraplenagem, quando chovia, não tinha o que fazer, mas todo mundo, estava à disposição, ganhava o dia, porque estava ali à disposição. Às vezes você é vasilha, você não é aquela panela que faz arroz, que é usado todo dia, mas você é aquela frigideira, no dia de fritar ovo você está em ação, fica lá esperando até fritar ovo. Mas são vasos da casa de Deus. Só está ali, já é um privilégio muito grande. Então, foi colocado
essas varas na presença de Deus e houve flores, houve vida. E nós somos também aquele odre, né? O Senhor então vai trabalhando, vai tratando, e disse lá em Mateus que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Às vezes o vinho novo de Deus quebra a nossa estrutura velha, rompe com a nossa estrutura velha. Porque o vinho você coloca na vasilha e o vinho vai se fermentando, vai se fermentando. E se esse odre for velho, vai desperdiçar o vinho. E o Senhor não quer que o vinho seja derramado. Então é preciso do odre novo, porque o vinho vai fermentando e o odre vai cedendo, vai se dilatando. E o Senhor aproveita tanto o odre, tanto o vinho. Então, se coloca vinho novo em odre novo. Porque quando coloca o vinho novo no odre velho, então vai rompendo com a nossa estrutura velha. E então o Senhor faz caso do vinho e faz caso do odre. Mas que seja tudo novo. Esse vasilhame, só que muitas vasilhas para colocar vinho, para conter vinho. Mas é necessário que seja tudo novo. E vamos para Hebreus 12 e verso 6. Hebreus 12, verso 6. Que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Porque quando nós fazemos as coisas das nossas maneiras, aí somos corrigidos pelo Senhor. Porque Ele nos ama. Ele quer que nós façamos as coisas como Ele quer. E se fazemos a nossa maneira, então tem correção. E a correção, muitas vezes, os professores sabem disso, colar no quadro lá para corrigir. Aquela correção é fazer, ou mostrar ao aluno aquilo que ele fez não está correto, mas é assim que se faz. E então o Senhor nos corrige. Porque muitas vezes nós levamos as coisas em brincadeiras. Às vezes valorizamos as coisas do mundo. E não valorizamos as coisas de Deus na igreja, não valorizamos uns aos outros, aquele que o Senhor valoriza. E às vezes valorizamos, damos atenção, vamos nos conformando, ficamos brincando, mas esse lugar é terrível, não é para brincadeira. Às vezes até o Senhor permite brincar, às vezes estamos brincando, mas daqui a pouco Ele chama. Lembra que o professor chama o aluno, acabou o recreio, vem para cá. Sabe? Então o Senhor quer nos tirar dessa área de lazer. Chega de brincadeira. Eu quero que vocês sejam amadurecidos, que vocês sejam soldados, disciplinados, sabe? Um exército disciplinado. Então quero ensinar algumas lições. Vem para minha presença. Acabou as férias. Agora eu quero ensinar algumas lições para vocês. Mas com todo amor, com todo carinho. E Ele fala, aprender de mim. Só Ele sabe ensinar. Só Ele pode ensinar. Só Ele está pronto para ensinar. E uma das coisas que Ele quer nos ensinar é acerca da humildade. Porque para andar na casa de Deus, precisamos aprender o caminho da humildade. Porque é um lugar terrível. Precisamos aprender acerca da mansidão. Como eu disse, tem muitas coisas em nós que não é de Deus. E quando aquilo é tirado, eu não sabia. Eu pensei que era manso. Mas só em falar alto comigo, eu já descobri que não sou manso.
Tem muitas coisas que é um tratamento, o Senhor quer nos colocar à prova. Nos colocar à prova. Para ver até que ponto nós somos mansos, porque quer nos ensinar a mansidão. Às vezes, no meio dos irmãos, não tolera muita coisa, mas chega lá no trânsito, alguém fala umas poucas e boas com a gente. Você vai aprender. E o Senhor permite. Então, são muitas circunstâncias que o Senhor nos ensina por intermédio das circunstâncias. E às vezes nos corrige. Então, Ele corrige a quem ama e açoita a quem tem por filho. Que maravilha ser corrigido pelo Senhor. Pelo homem não, é terrível, é triste. Mas pelo Senhor é algo maravilhoso. E é uma prova que nós somos filhos de Deus. Ele quer nos disciplinar, quer nos levar à idoneidade. Então, por isso, precisamos de algumas correções. Então, diz o verso 7. Vai dizer assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque o que filho há que o pai não corrige? Se nós como pai corrigimos os nossos filhos, e corrigimos com amor, quanto mais o nosso pai que está no céu. E corrige, tem prazer em corrigir. Queremos corrigir os nossos filhos, para que sejam um bom irmão, um bom cidadão, ensinar eles a obediência. E os filhos são ensinados a honrar os pais, que são o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem, em tudo. Na faculdade, no trabalho, no casamento, para que você vá bem em tudo, mas ainda complementa e que viva muitos dias sobre a terra. O Senhor quer que o filho tenha vida longa, mas que ele não vai adiantar o processo. O médico estava me orientando, conversando comigo, lá fazendo o exame. Eu falei, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero adiantar o processo. Se eu não posso comer isso, eu não como. Não vou fazer como o jovem que fica empinando moto aí. Vai morrer, mas fica adiantando o processo. Então, quer que os filhos vivam muito tempo sobre a terra. E às vezes, então, precisa de algumas correções. E o Senhor nos corrige para que não tenhamos morte prematura. Ele quer que nós sirvamos mais e mais e mais. Sabe? Ananias e Safira podiam ter continuado a servir o Senhor, mas teve uma morte prematura. Porque adiantou o processo. E o Senhor quer nos disciplinar, para que nós vamos servir muitos dias, muitos dias. Então Ele nos corrige, para nós não fazer aquilo que nós queremos fazer. Não precisamos ficar contra. Um outro perigo é a soberba. Não devemos ficar contra nenhum irmão, nenhuma irmã. E se ele está soberbo, ou se ela está soberba, aí que não devemos ficar contra mesmo, porque o Senhor já está contra. O Senhor resiste. É um tipo de disciplina. E às vezes o irmão comete a tal ação, ou a irmã, e passa alguns tempos, e a gente fica lembrando e até falando aquilo como se fosse ontem. Às vezes ele já se retratou, o Senhor já disciplinou, ele já não está mais naquela fase, e nós ficamos lembrando como se fosse ontem. O Senhor já tratou o assunto. Deixa na mão do Senhor que Ele nos trata. Disse Pedro, acerca de João, e desse que será? Se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa? Pedro, isso não é da sua conta. Segue-me. Deixa ele. Deixa ele, segue. E seu irmão, o Senhor cuida dele, ou cuida dela. Segue-me.
Porque nós seguimos, nós estamos colaborando com aqueles que estão à beira do caminho. Porque tem aqueles que estão no caminho, aqueles que estão à beira do caminho e aquele que está caminhando. Seremos como aqueles que estão caminhando. Que aquele que está à beira do caminho fica um informante. Esse é o caminho, vai por ele, mas ele só está de informante. E que tem aquele que está no caminho, mas que não está caminhando. Então sejamos como aquele que está caminhando, porque aí você vai dando oportunidade para que aquele que está à beira do caminho, para aquele que está no caminho, caminhe também. Então que avançamos. Se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa? Segue. Então vamos seguir o Senhor. Né? E então quando o Senhor corrige, precisamos também perceber quando o Senhor está corrigindo o irmão, devemos tomar a causa uns dos outros. Mas quando o Senhor está corrigindo, não põe sua mão, não. Porque senão você pode entrar debaixo da correção. Está disciplinando, está cuidando. Disciplina é para recuperar. Para recuperar. Aí você vai ter misericórdia, toma causa, então você também. Né? Umas varadas assim. Então deixa na mão do Senhor. Então precisamos ter essa visão. Tomar a causa uns dos outros. Mas você está debaixo da disciplina, deixa o Senhor disciplinar. E às vezes nós queremos, Senhor, disciplina aquele irmão, disciplina. O Senhor fala assim, pesa a mão, né? Não deixa comigo, mas eu vou começar por você. Né? O juízo começa pela casa de Deus. Pode deixar que eu vou disciplinar, mas eu vou começar por você. E então devemos ter aquela oração cuidadosa acerca dos nossos irmãos. Não é ter aquela oração lá de, né, para orar, para descer fogo, porque não queria dar uma pousada para Jesus. E o Senhor falou, esse não é o espírito do Evangelho. Que não seja essa oração fora do espírito, mas seja no espírito, cuidar dos nossos irmãos. Orar perdoando. Mas orar perdoando é porque o lugar é terrível. É algo que não pode faltar perdão, não pode faltar arrependimento. Está falando da construção da casa. E tudo isso se faz necessário e muito necessário. Então vamos ver Romanos 8 e o verso 29. Disse assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, para que sejamos conformados na imagem do seu Filho, ontem leu o irmão Roger, a imagem e semelhança. E façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas na queda, o homem profanou. E agora, por intermédio de Cristo, isso foi recuperado. E nós somos conformados na imagem do seu Filho. Cristo está sendo formado na igreja. Está sendo formado em nós. E Paulo fala isso em Gálatas 4:19. De novo, sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em nós. Então, essa formação de Cristo em nós, e nós sermos conformados na imagem do Filho de Deus. Para que seja unigênito entre todos. Então, esse trabalho maravilhoso, algo que o Senhor está fazendo na igreja, formando o seu Filho em nós. Mas sempre lembrando dessa construção do candeeiro, que o martelo sempre vai estar presente, para tirar todas as deficiências, para tirar todas as anormalidades.
que está na igreja, que está em mim e você, nós vamos ouvir o barulho do martelo. Mas essa deficiência vai ser tirada. Tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é estranho. Às vezes a gente não sabe que há coisa estranha em nós. Mas vai chegar uma hora que o martelo vai chegar. E vai dar um rumo final àquela coisa estranha. Aquilo que é próprio nosso. Né? Para ficar só aquilo que é próprio de Deus. Graças a Deus pelo martelo. Né? Aí, só os barulhos, os martelos. Deus está trabalhando. Olha os martelos, olha a trombeta zoando por aí. Esse é o cuidado de Deus no candeeiro, na igreja, aonde nós reunimos, uma na cidade. E a partir do momento que o natural vai caindo, a igreja vai desfrutando de paz, vai desfrutando de harmonia, de comunhão. Que o natural tem trazido alguns empecilhos. Vamos olhar. Salmo 90, verso 16. Essa expressão de Moisés. Por exemplo, Salmo 90 é uma oração, né? E no verso 16, vamos ver o que disse Moisés. Apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre os seus filhos. Isso é que Moisés desejava, que aparecesse no candeeiro, que aparecesse na casa de Deus. Somente a obra do Senhor, somente a sua imagem, somente a sua semelhança. Somente Ele apareça. Porque nós vimos como é representado o Pai, o ouro, né? O Filho pela forma que se dá o ouro, a imagem e semelhança, o Espírito Santo acerca do azeite que alumia. Então, aqui, Moisés está falando que apareça a sua obra. Tudo aquilo que é do Senhor, que apareça na igreja. Então, tem coisas em mim que precisa ser tirado para que ele apareça. Nós não vamos ver isso hoje, mas lá naqueles candeeiros, estava 3 braços de um lado e 3 do outro. Mas a cana central está falando de Cristo mesmo, que traz a sustentação. A Rogê tocou nesse aspecto. A sustentação que traz o equilíbrio. Porque às vezes, ainda que há 6 braços, mas de uma só peça. E o Senhor trabalha em todos esses braços. Tudo ali, Ele que dá a sustentação. Ele que dá a sustentação, que traz o equilíbrio. Porque às vezes está o extremo lá na direita, que é a teologia da prosperidade lá na direita. Mas lá na esquerda está a teologia da libertação. E o Senhor não está nem no extremo da direita, nem no extremo da esquerda. Ele não é direitista e nem esquerdista. Ele é tudo em todos. Que é aqueles braços, né? Ainda que são muitos braços ali, mas é uma só peça. E o Senhor é tudo em todos. Então vai tirando tudo aquilo que está em mim, coisa estranha. Às vezes a gente pensa que está certo. Logo quando me converti, estava no início, para mim estava certo, estava tudo bem. Mas o Senhor me tirou. Aí eu não estava certo. E às vezes tem coisas que eu estou cheio de razão. Mas aquela razão é um engano, que na verdade ninguém tem razão. E toda razão precisa ser tirada pela cruz. Então, vamos ver também Salmo 17 e verso 15.
E agora vê o que disse Davi aqui, Salmo 17, verso 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando aguardar. Nós somos conformados na imagem e semelhança do Filho de Deus. Davi fala, quando eu acordar, eu me satisfarei, me alegrarei na tua imagem e a semelhança. Que apareça no candeeiro o Filho de Deus, a imagem e semelhança, o resplandor da glória de Deus. Isso ele quer que esteja no candeeiro. Nada que seja humano, nada que seja idealista, mas somente aquilo que seja de Deus. Então, o Senhor está orientando Moisés, tudo de ouro, com esse material tão especial, material sólido, sabe? Que é o próprio Deus, no candeeiro. Então, Moisés foi aprendendo. E depois tem outros detalhes. Mas que todos aqueles detalhes o Senhor estava recomendando. Olha, Moisés, está lembrando da visão? Faça conforme a visão. E ali estava a direção cotidiana. Que o Senhor possa também continuar no dia a dia, nos fazendo lembrar a visão que Ele nos deu acerca do candeeiro. A visão não pode ser perdida, não pode ser esquecida, precisa ser guardada. Sabe? Precisamos ser fiel àquilo que o Senhor nos deu. Ele nos mostrou a visão. Não fazer como fez aquele moço lá de rei 20, o rei Ezequias, que deixou que fosse embora todas as riquezas da casa de Deus. O Senhor confiou a ele, o Senhor confiou à igreja, as suas riquezas, os tesouros da casa de Deus. Ele não foi cuidadoso com as coisas de Deus e foi levado cativo. Foi muito usado por Deus, fez coisas maravilhosas, mas não foi cuidadoso com as coisas de Deus. Mas o Senhor está ensinando Moisés a ser cuidadoso. E nós estamos aprendendo também a ser cuidadoso com os vasos, com os tesouros da casa de Deus, os utensílios da casa de Deus. Há uma riqueza insondável, como foi dito, por causa da nossa infantilidade. Não vemos as riquezas. Tem coisa que nós queremos que o Senhor não vai dar agora. Ainda que a gente bate o pé, que ora, que clama, que derrama lágrimas, mas Ele não vai dar agora. Tem uma criança ali, se ela quiser uma moto, o pai não vai dar. Mas futuramente, pode ser que dá. E tem coisas que nós queremos agora. Mas o Senhor sabe que aquilo não é bom para nós agora. Mas amanhã Ele nos vai dar. Porque nós temos a consciência, como administrar, como ser cuidadoso com aquilo que Ele nos deu. Nós queremos também que venham muitos irmãos. Lá a gente fala, o Senhor traz mais irmãos, traz. Mas será que nós vamos cuidar dos nossos irmãos? Né? Está chegando lá alguns irmãos lá e nós estamos nos conhecendo. Tá bom, está conhecendo, vem uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas quando começa a ficar tudo junto, e agora vamos, como vai ser o cuidado que nós temos dos nossos irmãos? Mas nós pedimos, traz, Senhor. Eu vou trazer daqui a pouco, mas estou te ensinando como cuidar dos irmãos, como cuidar uns dos outros, como tomar causa uns dos outros. Então o Senhor está nos ensinando. Em muitos aspectos, o Senhor está nos ensinando. Para cuidar da mesma maneira que Ele cuida de nós. Que nós queremos que todos sejam igual a gente.
Às vezes eu quero que os irmãos sejam sujos igual a mim. Se fosse, já pensou que tragédia que seria? É. Então, cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento, mas todos são do Senhor. Todos são do Senhor. E todos nós temos as nossas deficiências, as nossas debilidades. Mas graças a Deus pelo martelo na casa de Deus. É. O Senhor vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tudo nos seus devidos. Às vezes não sabemos qual é o nosso lugar ainda na casa de Deus, ficamos para lá e para cá, e não sabemos qual é o nosso lugar. Mas Deus colocou cada um como quis, cada um no seu devido lugar. Vai nos mostrar. Esse é o seu lugar. Funciona. Esse aqui é o seu lugar. Funciona. Aí nos ensinar a marchar. Porque por enquanto nós estamos caminhando. Que bom que estamos caminhando, mas quando formos chegando à maturidade, vai ensinar a marchar. Quer nos fazer aquele soldado disciplinado. Marchando agora. É diferente de caminhar. Você não escolhe quem vai ficar na sua frente, quem vai ficar do seu lado, quem vai ficar para trás, e tem um que está comandando ali. Todo como um só homem, marchando. O Senhor vai nos ensinar. Que maravilha, esse cuidado do Senhor para conosco. Então voltamos outra vez no capítulo 12 de Êxodo. E o verso 31 novamente. Ou seja, capítulo 25, verso 31. E diz assim: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, ou seja, tudo de ouro. Mas agora está falando do pé. No candeeiro tem o pé. Tem os braços para a esquerda e para a direita, e tem a cana central. Mas o pé é que indica aonde está o candeeiro. O pé vai dizer o local apropriado para o candeeiro. Que não se pode colocar 2 candeeiros no mesmo lugar. Então é normal que haja um candeeiro em Aracaju, um candeeiro. E o pé vai dizer ali aonde está o candeeiro. Não pode ter 2 pés no mesmo lugar, mas um pé. Não pode ter um pé lá em Jerusalém e o outro lá em Antioquia. O outro lá em Samaria. Como faz as religiões. Aqui uma igreja, ali a outra igreja, a outra lá, um pé. Não, isso não é candeeiro. Candeeiro tem um pé. E o pé indica a sua localidade. É dentro do município. A igreja de Deus que está em tal cidade. Ela é de Deus, mas está em tal cidade. Se esse candeeiro tem muitos pés, isso é deformação, está deformado. Aí entra o trabalho do martelo, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, o pé ali está dizendo aonde está aquela igreja, aonde está aquele candeeiro, ou aonde está aquele tabernáculo. O pé vai mostrar aonde está. E como é construído. Então, e tudo será de ouro. O pé ali realmente é que vai sinalizar. Onde foi plantado. Então, e será também de ouro puro. E aí fala da fundação. Lembra que Paulo fala lá em capítulo 3 de 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 3.
e o verso 10. Três, 10 de 1 Coríntios diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E aí ele continua dizendo: e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ali está o fundamento, e agora vem a sobre-edificação, sobre esse fundamento. Então, nós vamos ver esse fundamento em Coríntios. Ali está o pé, aonde começou a igreja em Corinto, a sua construção, a sua constituição, ali em Coríntios. Eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E cada um edifica sobre esse fundamento. E no capítulo 1, ainda de 1 Coríntios, e verso 1 e verso 2, nessa saudação, disse Paulo: chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão sustém. Muito maravilhoso, chamado apóstolo pela vontade de Deus, não por vontade própria, mas pela vontade de Deus, e o irmão sustém. E aí ele disse no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, não é a igreja do pastor A ou do pastor B, é a igreja de Deus. Aí Pedro fala que ele comprou com seu próprio sangue a igreja de Deus que está em Coríntios. Ou seja, o seu lugar é em Coríntios. O lugar próprio da igreja é uma cidade onde tem uma igreja ou um candeeiro. O Senhor não está satisfeito com mais do que isso, nem menos do que isso. Que há uma igreja em cada cidade. E ele orientou a João: olha, é uma em Éfeso. Não falou que é duas, nem que é três. É uma em Éfeso. É uma em Pérgamo. É uma em Esmirna. Aqueles 7 candeeiros que ele viu. E o Senhor falou: aqueles candeeiros são as 7 igrejas, mas não vão ficar tudo amontoado em um só lugar, em uma só cidade. Uma em cada cidade. Uma tem que ser em Éfeso. Depois outra lá em Tiatira. Mas quantas coisas têm sido feitas fora do modelo? Porque, por certo, alguém nem teve a visão. Mas sai construindo sem ter visão. E andar sem visão é normal que se tropece, às vezes até que caia. Mas o Senhor tem permitido. Mas quando nós vimos lá em Mateus 15, toda a planta que o Pai não plantou será arrancada. O Senhor vai corrigir todas essas deficiências. Que a igreja precisa ser como Ele quer que seja. Que não seja nada humano, nada estranho, nada que venha trazer estorvo no plano de Deus. Tudo será removido. E o Senhor colocará as coisas no seu devido lugar. Então, essa saudação muito maravilhosa. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Aqueles que em todo lugar invocam o nome, aqueles
santificados em Cristo, que são de Cristo, que nasceu de novo, que está ali em Coríntios. E aí não faz questão do lugar. O lugar é a cidade. E ainda falando desse lugar, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, esse é o lugar da presença do Senhor. Com todos os santos, com todos os nascidos de novo, Senhor deles e nós. E assim o Senhor vai entrelaçando, o seu povo vai juntando em um edifício e vai se ajustando, vai se ajustando. Pai, não deixamos muito solto. Ficar solto é muito perigoso. Quando você vai viajar, precisa fazer revisão, porque às vezes tem alguns parafusos soltos. Muitos irmãos soltos por aí, e causa muitos danos, muitos problemas. Aí precisa o Senhor chamar para perto para ir ajustando. Vai ajustando. E aí nós vamos se encaixando. Né? E aí fica aquele caminhar junto confortável, porque tudo bem ajustado. Para que nós vamos enxergar esse edifício, essa construção, e os nossos olhos vão abrindo para ver e como funcionar nessa construção. Às vezes nós fazemos como Jacó, vamos embora, vamos para longe. E tinha tido a visão, mas foi embora. Mas nesse embora, essa visão amadureceu. E depois ele volta. Tinha feito um voto. E não que o Senhor pediu que votasse, mas ele votou. Como nós também temos votado. E o Senhor quer que a gente vota. E são muitos votos. Naquele dia que você foi batizado, um voto você fez. Eu vou caminhar contigo. Então, sempre renovando esse voto. Senhor, eis-me aqui, quero avançar contigo. Ou o Senhor quer que a gente vote, mas quer que cumpra o voto. Quer que cumpra. Um que tinha votado, tinha até esquecido, era Jonas. Votou, tinha votado e foi embora. Vai passando o tempo, no meio da dificuldade, mas lá no vento do peixe ele lembrou. O que eu votei, pagarei. E voltarei à sua santidade. O Senhor prepara situações para a gente lembrar do voto que fez. E Jacó fez o voto. E daria o dízimo de tudo, se eu desse pão, desse veste, e fizesse voltar. E depois ele voltou. E derramou a libação sobre o pé. Vai, Jacó, vai. Depois você volta. Para derramar a libação. E lá ele aprendeu algumas lições. E então às vezes somos assim. Jacó era aquele moço liso, aquele moço que não dá para segurar ele. Se fosse o irmão dele, que é peludo, segurado, segura. Mas ele era liso, escorregava para lá, muito esperto. Muito esperto. Mas depois teve que voltar para derramar a libação. O Senhor quer que nós sejamos bem ajustados, seguindo ele, bem compromissados. Não aquele moço, lembra daquele moço que estava seguindo, enrolado no lençol? Isso. Estava seguindo o Senhor de longe, enrolado no lençol, sem compromisso. Se tivesse com uma roupa, uma calça, uma camisa jeans, estava na hora da perseguição, pegasse, ele estava seguro. Mas um lençol, quando for lançar a mão dele, jogou o lençol para trás e saiu correndo nu. Então tem aquela maneira de seguir o Senhor descompromissado, com o lençol um pouco solto. Eu vou até onde der para ir. Na hora da aflição, na hora da perseguição. Então eu saio por aqui. Mas no caso de Jacó, ele voltou. A derramar. A ver o Senhor permite, vai, Jacó, vai. Depois você vai voltar. Quando voltar, a lição está ali a mesma. Aí eu estava falando para os irmãos, quando eu fiz supletivo, hoje eu fazia por matéria,
Fui fazendo uma e a outra, chegou na matemática, eu decepcionei, falei, vou largar esse negócio. Fiquei 10 anos. Mas depois, precisou de concluir, eu voltei e está lá a matemática, começando no mesmo lugar. Às vezes a gente vai e só deixa aí, mas quando você voltar, tem que começa por aqui. Você não pode começar do segundo degrau, começa do primeiro e vai, uma após outra. A gente andar de uma maneira coordenada. Há um degrau para a gente subir. E às vezes você vai, e o senhor vai, e vai rodando e parece estar no mesmo lugar. Vai rodando. Passa uma experiência, passa por outra. E assim o senhor vai nos conduzindo. E é assim que ele nos conduz. Nos ensinando uma lição, uma outra lição. E aí nós vamos aprender. Então somos dores de parto, né? Até que ele seja manifesto. Até que Cristo seja manifesto. Mas então vimos essa saudação muito maravilhosa da parte. Lá em Filipenses também nós vemos lá aquela saudação no capítulo 1. Muito inclusiva. Esse é o normal de uma igreja. Inclusividade. Estar junto com todos os irmãos. Isso não é uma tarefa fácil, mas é algo que o Senhor quer nos ensinar. Estar junto. E às vezes estamos bem, maravilha e tal, mas encontramos um final de semana, ou uma vez por mês, mas estar sempre junto é diferente. O Senhor quer que nós sejamos realmente juntos. E é junto que nós realmente vamos aprender. Nós ficamos todo mundo aqui, uma semana já seria o suficiente para a gente ver como a gente se conhece. Uma semana, todo mundo aqui, ninguém vai embora. Então, o Senhor realmente quer nos dar todo edifício bem ajustado. Ele cresce para a morada de Deus. Deus quis morar nessa casa. Ele falou que não habita em tempo feito por mão de homem, mas seja pelas próprias mãos. Então, nós somos chamados, com todos os santos, casa de Deus, morada de Deus. Templo e morada do Espírito Santo. E ele está arrumando a sua casa, construindo a sua casa. Mas então, no verso 31, que nós acabamos de ler, fala também acerca da cana, e traz sustentação, e fala do próprio Senhor, fala da sua medida, a cana central, que traz o equilíbrio em todos os braços, ainda sendo trabalhando da direita e trabalhando na esquerda para nos trazer por o equilíbrio. E nós somos tendentes sempre a ir para a direita ou sempre a ir para a esquerda. Quando nós somos corrigidos na esquerda, nós corremos para a direita. Não estou falando de política, vocês vão saber. Quando nós somos corrigidos na direita, em vez de nós irmos para o equilíbrio, a gente vai para a esquerda. E daqui a pouco falar, já estou cansado de tanto, não sei para onde vou mais. Às vezes nós falamos muito. Alguém fala, irmão, vai mais devagar e tal. Fala, agora não vou falar mais. Ou às vezes a gente não fala. E às vezes quer que a gente fala e a gente dispara também. Temos essa tendência. Sempre. Mas o Senhor está trabalhando tanto na direita, tanto na esquerda, para nos trazer para o. E nós vamos aprendendo as nossas correções com o Senhor. Tanto diretamente, tanto indiretamente. E às vezes somos corrigidos pela igreja, pelos irmãos, disciplinados pela igreja. Quando 2 ou 3 diz que a gente está errado, você pode até não ver o erro, mas é bom. É bom baixar a cabeça. Porque está se tratando de 2 ou 3. É algo que o Senhor está presente. Quer dizer, é algo que nós não estamos vendo.
E um dia cheguei num lugar, alguém disse assim, o irmão está triste? Eu disse, não. Eu não percebi, não estou. Aí chego na outra cidade, o irmão está triste. Falei, agora o negócio mudou. Aí eu não vi. Daí uma semana, eu estava triste. Nem descobri por quê, mas estava triste. Quando 2 ou 3 falam, irmão, então precisamos considerar Deus isso aí. É bom a gente não se fala que está errado, amém. Aí nós vamos aprendendo a ser corrigido pelos irmãos. Porque quando fala que a gente está errado, fala, agora não vou reunir mais. Esse é o extremo. Então o senhor vai trabalhar com a gente lá no outro extremo. Para a gente aprender o equilíbrio. O braço está ali para equilibrar. A cana central para nos equilibrar. É? E os olhos de Deus estão em todo lugar. Ninguém pode esconder da presença de Deus. É. E assim o Senhor vai nos capturando. Que o Espírito do Senhor possa estar nos convencendo cotidianamente. E mais, abrindo nosso olho para a gente ver a visão com mais clareza. Quanto mais você vê, mais responsável você é por aquilo que você vê. E o Senhor quer que nós sejamos, não que somos irresponsáveis, mas Ele quer que nós sejamos mais responsáveis. Por isso quer nos mostrar mais da visão. Para que nós sejamos responsáveis com a riqueza de Deus, com o tesouro de Deus. Ou seja, com o candeeiro de Deus, com as suas riquezas. Você viu. E aí você vai ser cuidadoso por aquele que não viu. Porque você viu. O outro pode proceder assim, menos você. Se o menino passa ali e joga uma pedra em um de nós, qual vai ser a nossa reação? Vai ser devolver? Todo mundo vai dizer, olha o seu tamanho, olha o dele. Você não pode comparar com ele. Aí nós falamos dos nossos irmãos, nossa visão não está tão ampla, mas tem algum que viu menos do que nós. E nós não podemos, algo que eles fazem, nós não podemos dar o troco, se é que vimos. Porque você é responsável por você ver. Aí você vai cuidar do seu irmão porque ele não viu. E naquele que a gente vê vai sendo mais responsável e o Senhor vai nos recomendando mais. Aquele lá errou. Mas naquela área não, porque você viu. Você é responsável. Não pode transferir a culpa, porque foi confiado a você. Foi falado a você. Você ouviu a palavra de Deus. Lembra de Adão? Deus falou com ele. E depois foi fazer pergunta a ele. O que Deus tem nos falado? Muitas coisas. Então fazemos conforme a palavra de Deus. Parar aqui, irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa tão grande e gloriosa caminhada. Nesse lugar terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Onde o Senhor nos ensina, trata conosco, nos consola, sara nossas feridas, nos corrige e nos ensina como andar na sua casa. Amém, irmão. Obrigado.